O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, manifestou preocupação com o fato do Brasil sediar a Copa América nas próximas semanas. O Conselho enviou uma carta a governadores e ao governo federal pedindo que o evento não ocorra, com o argumento de que o país pode ter um aumento significativo dos casos de Covid-19. O presidente do CONAS e secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Lula, conversa com a gente agora sobre isso. Secretário, seja muito bem-vindo. É um prazer falar contigo nesta manhã. Eu gostaria de saber sobre a alegação do governo de que o país já está recebendo eventos esportivos, como a Libertadores, por exemplo. E aí, por que a Copa América, na visão de vocês, traz uma preocupação maior às cidades brasileiras? Bem-vindo. Bom dia. Esse argumento é um argumento falso, que tenta igualar duas coisas que não são iguais. Uma coisa são os eventos que já existem normalmente no país, como a Libertadores, os campeonatos locais. A gente entende a razão para eles existirem sem público por hora e com protocolos rígidos de segurança. A gente poderia gerar aí um desemprego em massa de jogadores de futebol, quebra de clubes, toda a cadeia esportiva poderia ser, por exemplo, a gente tem um monte de jornalista esportivo, a gente tem transmissão desses eventos. Tudo isso teria problema se a gente simplesmente resolvesse dizer assim, vamos parar, a gente não vai ter nenhum tipo desse evento. Agora, quando a gente pensa a Copa América, a gente pensa um outro problema, que é o quê? Primeiro, o risco maior não é nem aos brasileiros, óbvio, porque um evento desse porte gera aglomeração, porque ele não é comum, então vai gerar aglomeração em bar, vai gerar aglomeração das pessoas para quererem ver as partidas. Gera uma mobilização do país, porque é o Brasil que está jogando. Então, gera tudo aquilo que a gente não precisa, que é pessoas que não têm convívio estarem convivendo para ver um jogo. Se uma pessoa ali estiver doente, ela pode passar rapidamente o vírus para demais. Então, isso é um problema. O outro, a gente coloca em risco as delegações que estão vindo, porque hoje o risco é o Brasil. Como a gente não conseguiu vacinar, a gente tem um risco muito grande para as delegações que estão chegando. Inclusive a disseminação de cepas que não tem circulação nos países onde essas pessoas estão. Era muito melhor a gente, por exemplo, adotar uma vacinação nos Estados Unidos, onde a gente já tem um percentual considerável da população vacinada. E por último, e tão importante quanto, é o sentido de urgência. Não tem sentido a gente esperar meses para decidir sobre vacina e em questão de horas a gente decidir sobre um evento desse que não tinha previsão para estar no Brasil, que demanda planejamento, que demanda articulação e de repente, do dia para a noite, a gente coloca isso como a principal urgência, quando a urgência, na verdade, deveria ser adquirir vacina e vacinar mais rápido os brasileiros. E um campeonato que estava previsto para ocorrer na Argentina e na Colômbia. A Colômbia, com protestos, disse aqui não tem como fazer campeonato qualquer. A Argentina, com o avanço da doença, falou com Covid-19, com o avanço de casos entre os argentinos, também não tem como. E aí chega aqui no Brasil, um país com 500 mil, aproximadamente, de mortes. Vamos receber o evento. A pergunta que eu faço ao senhor é a seguinte: existem regras sanitárias que seriam capazes de facilitar as nossas vidas, se todo mundo usasse máscara, se todo mundo mantivesse distanciamento, se todo mundo respeitasse absolutamente tudo, é possível que o nosso cenário fosse diferente. Esses protocolos não seriam suficientes para receber esse tipo de evento ou não tem jeito, no fim das contas, a gente não respeita esses protocolos? É porque não é só isso. A gente também não respeita os protocolos. E o pior, a gente tem os principais gestores do país, muitas vezes, não dando exemplo de como seguir o protocolo. Se o ministro da Saúde, ele usa máscara, ele faz questão de dizer que tem que manter o distanciamento, que a gente tem que ter cuidado, e o presidente não faz, essa mensagem vem travada para a população. Mas pior do que isso, o problema da Copa América é porque ela gera mobilização de paixões. Ela gera mobilização do Brasil para ver a seleção brasileira. Então, tudo que a gente não quer é que se repita toda vez que a gente teve esses eventos que mobilizam muitas pessoas, Natal, Ano Novo, São João ano passado, eleições, logo depois a gente tem um incremento, um aumento assustador de casos. A gente já está vendo o aumento de casos da terceira onda. Eu vou citar aqui um exemplo só, que é o exemplo do Paraná. Porque daqui a algumas semanas, infelizmente, a gente vai ter essa repetição desse quadro em outros estados. O Paraná chegou a ter 700 pessoas em fila de UTI, baixou esse número consideravelmente para cerca de 90, menos do que isso.
hoje está de novo com a fila em 700 pessoas. A gente está vendo o aumento, a gente está vendo o início de uma terceira onda, está vendo o início do número de casos de novo. A gente vai ter, infelizmente, nas próximas semanas, se a tendência se confirmar, um aumento do número de óbitos. E tudo o que a gente não precisaria era um evento como esse, para mobilizar o país, para a gente ter evento de gente que não é só o estádio, é gente que vai estar no bar, é gente que vai estar na casa dos amigos, é gente que vai estar na sua casa, convidando um monte de gente para poder assistir o jogo da seleção brasileira. É tudo o que a gente não precisava nesse momento. Secretário, eu quero voltar a essa sua fala da terceira onda. Os especialistas já alertam realmente para esse aumento agora dos números de casos, aumento na UTI. E aí eu lhe pergunto, sobre essa terceira onda, já que os senhores têm consciência de tudo isso, o que está sendo preparado então para esses meses de junho e julho? A gente alertou o Ministério da Saúde na última reunião que tivemos, na semana passada. A gente tem uma preocupação enorme a esse respeito. Por isso, a gente pediu o aumento da testagem. Os testes de antígenos foram entregues, a gente ainda acha que é um número pequeno. A gente tem que continuar testando e isolando as pessoas. E a gente tem que preparar o sistema de saúde. Por quê? A gente tem que preparar o sistema de saúde porque a gente vai partir de um patamar muito alto. Entre a primeira e a segunda onda, a gente diminuiu consideravelmente o número de casos de internações. O sistema de saúde, ele pode dizer assim, ele tinha leitos à espera de pacientes. Dessa vez não tem. 18 estados possuem mais de 80% de ocupação dos seus leitos de UTI. 10 possuem mais de 90% de ocupação dos leitos de UTI. Então, a gente praticamente está passando de uma onda para outra. Um intervalo muito pequeno. E aí o sistema de saúde não se preparou. A gente tem, inclusive, fez o alerta para o Ministério da Saúde de novamente estar faltando kit de intubação. Então, se a gente tiver esse aumento acelerado do número de casos e de internações nas próximas semanas, a gente ainda vai ter um quadro mais dramático do que o que a gente teve em abril, porque vai faltar medicação, infelizmente, para fazer o manejo adequado das pessoas em leitos de unidade de terapia intensiva. Secretário, a gente viu que o estado do Maranhão tinha decidido permitir público aí até 6.000 pessoas no estádio no final do Campeonato Maranhense, né? Chegou a cogitar, inclusive, tudo isso e algumas questões levaram a essa desistência. Por que naquele momento havia essa possibilidade, essa permissibilidade e neste momento há uma crítica à possível vinda, então, desse campeonato aqui para o Brasil? Isso não geraria uma contradição naquilo que vocês seguem ou gostariam de seguir e aquilo que vocês fazem, de fato? Isso é importante dizer. O ponto fundamental é que, assim, isso foi proposto, mas isso acabou não sendo executado. O primeiro ponto é esse. E, óbvio, o setor esportivo, ele obviamente vai querer. E a ideia era, a princípio, a gente fazer um evento teste. E a gente pôde demonstrar que seria tão caro a gente fazer um evento teste desse que iria com 2 tipos de pessoas só teriam acesso ao estádio. Primeiro, o estádio teria 6.000 pessoas, com a distância de pelo menos 2 metros entre cada uma, todo mundo com acesso de máscara, sem consumo de bebida alcoólica, ou seriam vacinados ou seriam testados anteriormente. A pessoa teria que vir com PCR para poder entrar no estádio. Mesmo assim, a gente demonstrou que seria muito mais caro o custo que a gente teria para fazer toda essa logística de cuidado, né, de fechar acesso do estádio, para não ter ninguém ao lado do estádio, para não gerar aglomeração. O próprio setor esportivo viu que não teria a menor condição da gente fazer isso, ainda mais do que com cuidado. A ideia era testar todo mundo antes do jogo e testar depois do jogo, para ver se a gente tinha contaminação no local aberto. Ainda assim, devido ao custo de uma proposta como essa, se viu que era completamente inviável. A ideia não era permitir que tivesse público todos os jogos, era fazer um evento de testagem para ver como a doença se comportava em situações como essa. Mas nesse momento... seria muito... Mas um evento teste nesse momento em que a gente ainda tem alto número de casos, em que a preocupação é grande, como o senhor acabou de trazer para a gente aqui ao vivo? Por isso mesmo o evento não se realizou. A ideia foi trazida, foi essa, né? E a gente viu que não teria a menor condição, a gente demonstrou que isso não teria a menor condição de acontecer e o evento acabou acontecendo sem público. Óbvio, tem sempre o debate do setor esportivo, a gente entende a realidade dos clubes é muito difícil, sobretudo em locais onde o esporte, eu diria, é quase semi-amador. Os jogadores ganham pouco, os clubes não têm outras fontes de renda e eles têm necessidade de ter público. A gente colocou isso tudo
em ponderação, mas acabou realizando o evento sem público, porque a gente demonstrou que não tinha condição. O evento teste seria possível para a gente tentar entender o controle da doença, seria menos para ter público e mais para entender como a doença aconteceria num evento como esse. Ainda assim, isso foi desconsiderado totalmente, porque não é momento da gente estar fazendo evento com público. Aqui na Grande Ilha, né, na nossa capital, mais de 90% de ocupação de leito de UTI, não tem a menor condição da gente estar pensando num evento como esse nesse momento. Carlos Lula, presidente do CONAS e também secretário de Saúde do Maranhão, obrigada pela gentileza, pela entrevista. Eu que agradeço.